Eu acho legal quando você fala de relacionamento, né? Relacionamento é uma coisa que eu acho interessante. Relacionamento não só na empresa, mas assim, no casamento, né? Exato. Traição. O que você acha da traição? A traição é uma... Por que ela acontece assim? Vamos só aqui pra nós, aqui, traição. Traição. Já traiu alguma vez ou não? Só pra nós. Não. A questão da traição conjugal, nunca. A questão da traição principal, mais profunda, é a traição de você mesmo. Quando você diz que vai fazer algo e não cumpre a sua própria palavra. Então a traição, ela começa num cenário muito prévio, que é você não cumprir com o que você disse que ia fazer. Mas a traição do casamento, especificamente. A traição eu tenho uma técnica, Sim. Não sei se você, por exemplo, se você mulher, que a mulher é mais esperta pra descobrir a traição, Sim. né? É muito esperta. Mas você, mulher, tá desconfiada aí do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu companheiro, sabe o que você faz? Você vai pertinho da casa da pessoa que você desconfia. Se conectar o Wi-Fi no seu celular, batata. É uma bela evidência. Fudeu. Sim. Chegou ali, pô, eu acho que é a Cláudia, lá do 301. Chegou lá. Conectou. Aí tem. Com certeza. O que você acha dessa técnica? Viu, PJ? Oi, querido. Tá valendo aqui. Tá. Muito bem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Festa da Firma Podcast. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua grande audiência, paciência. Estamos indo muito bem em todas as plataformas digitais, vários vídeos aí viralizando. Muito agradecido pelo carinho. Continua com a gente, compartilhe os nossos vídeos e nos siga aí nas redes sociais. Ele é teólogo, filósofo, psicanalista e especialista em relacionamentos. Hoje o Festa da Firma Podcast tem o prazer em receber Lucas Skudler. O que mais irrita a mulher, eu acho que é a covardia masculina. É o homem não ter iniciativa, é ele não tomar a frente, é ele não tomar decisões, ele ser o cara encostado. Eu chamo do cara frouxo, que é o cara covarde, no termo técnico de falta de firmeza. O que mais incomoda o homem disparado é reclamação, é não ter paz. Mas, doutor, vamos falar assim, a gente estava conversando aqui em off falando de traição. Sim. A traição, ela é só física ou ela pode ser também no pensamento? Por exemplo, às vezes o homem chega em casa, ou a mulher chega em casa, um não quer, né, ter ali a relação, e você está precisando relaxar. Sim. O cara sair ali discretamente e dar a mão pro amiguinho dele, sem a esposa ver, é traição ou não é traição? Sem dúvida. Você me entendeu? Sim, entendi. Entendi. Acredito que entendi. É sem dúvida traição. No momento que você oculta algo do seu cônjuge, que essa pessoa não pode saber, é uma mentira. A traição é um tipo de mentira da confiança. Porque eu tô há 10 anos casado, mas eu tô há 24 anos com a mesma mulher, num relacionamento monogâmico. Então, assim, quando eu vou pra área de relacionamentos, o que eu estou ensinando é o que eu faço desde os meus 18 anos de idade. Eu tive uma jornada toda de acúmulo de conhecimento, sim, para validar coisas que eu já estava praticando e para corrigir as falhas que eu tinha também na minha prática. Porque a gente é falível, não é infalível. Com certeza. Então a gente precisa corrigir, fazer um exame de consciência, uma autocrítica, e tá sempre se corrigindo e buscando conhecimento também nas coisas que a gente não sabe. Perfeito. Com relação ao casamento, você tá com ela há 10 anos casado, mas está desde... 3 anos noivo e 11 anos em namoro, porque eu comecei com 18 anos a namorar. Então eu comecei muito cedo, a gente ficou num namoro longo, eu era muito mais imaturo do que hoje. Naquela época, traía ou não traía? Não. O meu vício de alma nunca foi a luxúria. Meu vício de alma sempre foi a fama. Mas eu tinha essa paixão pela fama na música a qualquer custo. E durante 12 anos, dos 16 anos até os 28, essa paixão, ela predominou na minha alma. Mas, doutor, por exemplo, você concorda que isso é uma pesquisa recentemente? Sim. Falando que os homens casados vivem mais que os solteiros. Mas, em compensação, é o casado que tem mais vontade de morrer? Você acha que não? Eu acho que o casado tem mais motivo pra viver. Pra viver. Sem dúvida nenhuma, por isso que vive mais. Conviver é diferente de sobreviver. Muito diferente. Qual é essa diferença? Assim, o casado pode viver mais? Ele vive mais. Na Certeza? verdade, a ciência sabe disso já. Porque na maioria dos casamentos, tem uma pesquisa, falando sério, que a mulher vive mais no casamento do que o homem. Vive. Geralmente o homem vai primeiro. Ou estou mentindo? Na verdade, o homem tem certos impulsos e índoles que faz com que ele morra antes.
Por exemplo, um homem ele tende a postergar o busco de assessoria médica ou de serviços médicos muito mais que a mulher. Isso já aumenta a taxa de letalidade e mortalidade dos homens. Perfeito. Ele E a demora mulher, para ir no médico. a mulher é mais ponderada. A mulher diz que Mais a mulher, quando prudente. ela é mais prudente, quando ela dirige melhor que o homem. Sim. Né? A mulher, quando ela Toma menos multa. menos multa, a mulher tem essa visão macro da coisa. Né? A mulher, se ela vai trair, na verdade, ela trai porque ela está apaixonada ou ela trai simplesmente pelo desejo carnal. Porque o homem, diferentemente, a maioria trai pelo impulso, pela luxúria. Sim. A gente tem um conceito na análise junguiana que chama polaridade psíquica. Junguiana. Junguiana. Então, Junguiana. Você segue mais Junguiana ou segue mais a freudiana? Jung. Mas tá. você não tem como descartar o Freud na análise junguiana, porque a base de Jung é Freud. Então a gente tem o conceito de polaridades, que é a ânima e o ânimos. Eu falo muito disso no meu canal, onde um homem pode estar feminino e uma mulher pode estar masculina. Ou um homem pode estar masculino ou uma mulher pode estar feminina. Um homem e uma mulher podem canalizar as duas energias psíquicas. Que legal. Então, quando uma mulher está feminina, ela vai tender a trocar de parceiro, porque o próximo parceiro traz mais segurança. Uma mulher que está masculina vai tender a atrair por luxúria carnal. Entendi. A energia masculina trai por luxúria. Troca por luxúria o parceiro. Entendi. A energia feminina troca por segurança. Perfeito. Mas há uma diferença que eu sempre penso. Eu acho que a mulher é o que ouve. E o homem é o que vê? Ou isso não tem mais... Não, é perfeito. Isso mesmo? Isso que você está falando, na verdade, eu ensino como é um ponto fraco. O ponto fraco feminino é o ouvido. O ouvido. A sensibilidade auditiva da mulher é muito alta. Por isso que a mulher se apaixona muito mais pela admiração, Pela história. pela história, né, do ouvido Do ali. ouvido, os homens Do ouvido. seduzem pelas histórias. E os homens pelos que estão vendo ali. Pelo ser seduzir bonitas, pela beleza física. pela beleza física. E é aí que o homem se ferra. Então, se a mulher que não toma cuidado do seu ouvido e o homem que não toma cuidado da sua visão, vai cair, vai fracassar. Vai fracassar. Nos relacionamentos, sem Vai dúvida nenhuma. cair em tentação. Vai cair em tentação. Você poderia me explicar a diferença entre teólogo, filósofo e psicanalista? Vou falar até devagar. Tem muita gente assim como eu, gostaria de entender. Eu sou um leigo aqui, mas eu Sim. sou um curioso também. Sim. Gosto de pesquisar. Qual é essa diferença entre teólogo, filósofo e psicanalista? Interessante essa pergunta porque ninguém me fez ela ainda, mas a resposta é muito simples. A teologia é o estudo da lógica para os caminhos para Deus. Tá? Tá. A filosofia é o estudo dos caminhos da lógica para a verdade. É uma busca da verdade. A teologia é uma busca para Deus, a filosofia é uma busca pela verdade. Por incrível que pareça ou não, a filosofia e a teologia, elas são irmãs. Antes da era medieval, a filosofia e a teologia, elas eram estudadas em conjunto. Ela foi separada no processo iluminismo. Então o que a gente tem a verdade é a verdade de Deus, e Deus é verdade. No mundo moderno isso foi separado. E a psicanálise, ou a análise junguiana, é o estudo dos mecanismos psíquicos da mente humana. Então a gente está falando do estudo do caminho da verdade, o estudo do caminho para Deus e o estudo dos mecanismos da mente. Essas três disciplinas, elas são extremamente complementares. Quando uma delas não consegue responder uma pergunta, a outra vem a socorro. Então, é muito difícil você não ter uma resposta da mente ou da alma humana com essas três disciplinas. Perfeito. Por isso que você estudou tudo, né? Sim. E também é autodidata, aprendeu muita coisa empiricamente. Sem dúvida. Eu aprendi até antes e depois eu fui formalizar isso num estudo, numa graduação ou numa especialização. Só que o aprendizado aconteceu antes. Porque a paixão, pela verdade, veio antes de falar assim, eu vou formalizar isso porque eu quero ter o respaldo social de ter essa titulação. Então eu aprendi o assunto antes e depois fui buscar a titulação. Exato. Qual foi o maior adversário na sua vida, seja antes da sua formação acadêmica ou com algum paciente que se teve? Qual foi o maior problema, vamos dizer assim, o maior desafio que você encontrou na tua carreira? Cara, eu acho que eu até já respondi isso, mas foi essa paixão pela fama. Eu acho que a paixão pela fama... Foi difícil sair disso? Foi difícil. Foi muito difícil, cara. Eu passei por processos catárticos, que depois eu fui aprendendo a psicanálise, e aí hoje eu tenho um temor muito grande por Deus, e Deus... Você é cristão? Sim, e eu tive essa visão muito clara de Deus me dizendo, ou me mostrando que ele não ia me dar a fama através da música, porque não era o propósito dele pra mim. Aham. Só que,
Quando eu tive essas catarses, essa epifania de ver essa verdade que ele tinha pra mim, de não querer a fama através da música, eu aceitei isso, eu me rendi, e eu entrei num processo de aceitar o anonimato, eu vi isso como uma bênção. Culminou essa jornada do anonimato, eu recebendo a fama novamente nos últimos anos. Uhum. Então, você tem o paradoxo de eu busquei a fama na minha juventude, eu aceitei o anonimato depois dessa queda da fama, e quando eu já tinha aceitado o anonimato totalmente na minha vida, Deus me abençoa, me convoca, me pede novamente para divulgar o meu trabalho como professor, e isso veio com fama novamente. As pessoas chegam mais a Deus para fazerem sucesso, mais pelo amor ou mais pela dor? Sem dúvida alguma, pela dor. Por que as pessoas precisam passar pela dor para chegarem perto de Deus, para terem abundância em todas as áreas de suas vidas? O amor, PJ, é um estado de alto sacrifício, de grande sacrifício. A maioria das pessoas não está pronta para pagar esse preço. Porque a minoria das pessoas tem grande sucesso, por exemplo, como você na sua empresa. Porque poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço do sacrifício. Qual seria o sacrifício, o meu sacrifício? Porque eu não paguei sacrifício. Eu sou herdeiro. Ter nascido numa família de pessoas muito prósperas e ter aceitado a sucessão da herança que seus familiares deixaram para você. Isso é um grande sacrifício. Eu não sei se é sacrifício, porque acho que quando tem dinheiro, não tem muito sacrifício. Tem, pelo contrário, comodismo. Comodismo. Porque as pessoas, os pais, independente das famílias, sejam elas ricas e pobres, mas isso acontece muito mais em família rica, que o pai e a mãe, eles deixam valores mais financeiros do que valores na família, espirituais e éticos. Sim. Não é? Sem dúvida. E graças à minha criação, eu tive vários valores, não só financeiros, mas com os valores dos ensinamentos do meu avô, do meu pai, da minha mãe, a gente conseguiu mais importante chegar nessa empresa que é a PJ Group, graças ao meu avô, que lá na frente. Isso é um sacrifício. Não é sacrifício. Quando você tem dinheiro, não é sacrifício. Por exemplo, estou aqui agora. Tá. Saio daqui, não vou pegar nenhum carro de aplicativo, subo helicóptero. Cobertura, pego o helicóptero, vou para casa, dá 10 minutos. Mas o tempo é o ativo mais escasso que existe, porque essa hora que você está investindo para fazer essa entrevista comigo, você perdeu ela. Eu perdi o tempo ou perdi o meu tempo com a entrevista? O seu recurso tempo de 1 hora, 2 horas de entrevista nunca mais volta. Agora, doutor, como perceber que você está num relacionamento abusivo? Se a pessoa que está agora numa empresa, há alguns meses, alguns anos, como é que ela deve perceber que está sofrendo um assédio pessoal, moral, que esse relacionamento é abusivo? Também vale para relacionamento no dia a dia, entre marido e mulher, enfim. Como é que você deve perceber? Qual é o primeiro? Existem 3 princípios relacionais que sustentam todos os relacionamentos, seja conjugal, seja profissional, qualquer que seja, ou fraterno, de amizade. Verdade, respeito e diálogo. Verdade, respeito e diálogo. Diálogo. Uma tríade. É uma tríade. Tá. Quando você tem uma quebra de qualquer um desses, você está iniciando um processo de microagressões, de corrupções, que aumentando, ele vira um relacionamento abusivo. E como é que a pessoa percebe antes? Se ela está apaixonada pela pessoa ou apaixonada pela empresa, pelo que faz? Não percebe, porque o estado de apaixonamento é uma cegueira espiritual. Ela perde a capacidade de análise porque ela está tão vidrada, idolatrando o seu objeto, que ela perde a noção de si mesma. Quem percebe é quem está fora. Sem dúvida. E como essa pessoa que está fora deve chegar para esta pessoa que não percebe isso devido à paixão pelo outro? Sem dúvida alguma, trazendo fatos. Porque você dá uma opinião só, você tá apaixonado por um abusador, você tá apaixonado por uma empresa que tá te sugando, sem trazer fatos relevantes, a pessoa não sai daquele entorpecimento. Então você precisa mostrar evidências que vão ser altamente persuasivas para a pessoa desfazer o apaixonamento. Porque você tem que entender que quando você tá pegando uma pessoa que tá num processo abusivo, ela tem uma recompensa para estar nesse processo abusivo, que é o estado de apaixonamento. Ela sair desse estado é muito dolorido. Ela vai sentir dor. Tem um nome pra isso até na psicologia, chama Síndrome de Estocolmo. Ah, desculpa, essa eu conheço. Quando a vítima se apaixona pelo abusador. Aconteceu isso, quem não sabe, foi na Suécia, não foi? Que um bandido foi assaltar um banco e aí ele tinha uma lábia tão grande que uma das mulheres lá se apaixonou por ele e eu não sei o final da história, mas essa surgiu, pode colocar aí.
surgiu exatamente no assalto a banco esta síndrome, que ganhou esse nome, Síndrome de Estocolmo. Se eu estou com fome, estou como ou estou não como? Aí você que decide. Decide. Mas é verdade isso. Agora, o senhor conseguiria me dizer o que é paixão e qual é a verdadeira diferença entre paixão e amor? Sim. Paixão é um estado de entorpecimento químico. É um conjunto de neurotransmissores que faz com que você não veja os defeitos da outra pessoa ou do outro algo. E aí dizem que a paixão dura 2 anos. Até 24 meses. Até 24 meses. Até as evidências se sobreporem à realidade. A realidade imaginada, na verdade, a fantasia. Então, quando você tem uma fantasia muito forte e começam a aparecer evidências de que aquilo é uma coisa ruim, a pessoa começa a sair da paixão. Eu brinco com alunos e pessoas que me seguem e falo assim, a paixão termina na primeira toalha molhada na cama. Porque você começa a ver a realidade da pessoa com quem você está do lado. Muito lindo isso. O amor é um estado de espírito. É um estado de aceitação do outro como é, sem eu querer mudar o outro. É totalmente diferente de paixão. Paixão é um estado de controle. Eu quero controlar o meu objeto desejado. Vou anotar isso aqui. Amor pode ser como o capim, né? Você planta, rega, colhe, aí de repente vem uma vaca e come tudo. Não estou nem falando da minha ex que me ferrou, não. Mas eu gosto. Mas eu gosto muito dessas frases de amor. Eu, às vezes, gosto de criar. Eu estou pensando aqui no meu livro, né? Mas, doutor, por exemplo, a pessoa, quando ela está apaixonada em 2 anos, ela não tem que tomar decisões só pela paixão. Tipo, vamos noivar, aí ano que vem vamos casar. Qual a probabilidade disso dar merda? Altíssima. Porque ela está no estado emocional, ela não está tomando decisões por razão. Uma das coisas que eu ensino muito é tomar decisões por razão. Precisa ter racionalidade. Uma das coisas que mais atrapalha as pessoas nos relacionamentos afetivos a tomar decisões racionais é colocar a sexualidade em primeiro lugar. É exatamente por isso que os ensinamentos teológicos falam para você postergar a intimidade sexual ao máximo possível. Porque senão você não consegue decidir com razão. Você vai decidir com emoção. Quem manda na razão? É a consciência? Quem manda na emoção para decidir essas coisas? A razão. A razão manda. E quem manda na razão é a consciência. Agora, o que é que mais irrita uma mulher num relacionamento, seja namorada, noiva, casada, e o que mais irrita o homem da parte de uma mulher em um relacionamento? O que mais irrita a mulher, eu acho que é a covardia masculina. É o homem não ter iniciativa, é ele não tomar a frente, é ele não tomar decisões, ele ser o cara encostado. Eu chamo do cara frouxo, que é o cara covarde, no termo técnico de falta de firmeza. O que mais incomoda o homem disparado é reclamação, é não ter paz. É ter aquela mulher que tá o tempo todo criticando, o tempo todo dando opinião, é o tempo todo desrespeitando ele. Colocando ele pra baixo. Colocando ele pra baixo. Tirando a autonomia dele? Tirando a autonomia, tirando a paz na essência. Porque se você pergunta pra uma grande massa de homens o que você busca do seu casamento, quase a totalidade deles vai falar, eu quero paz. Mas, meu amigo, me diga uma coisa, doutor Lucas, seu sobrenome é muito bonito, viu? Lucas Skudler. Acho muito bonito, é diferente. Muito obrigado. Ô, Lucas, e assim, falando agora do lado pessoal, não gosto de tocar no lado pessoal, mas eu tô falando aqui do meu lado familiar. Sim. Casado há 10 anos, desde os 18 com a sua esposa. Qual o seu maior defeito, doutor? Esquece agora que você é o médico. Que as pessoas gostam de sinceridade. As pessoas gostam de se inspirar em quem fala a verdade, não só como um profissional. Você sabe tudo que rola na psicologia, enfim. Mas, para você, qual o seu pior defeito? É difícil assumir? Um casamento? É difícil, é desconfortável, mas é um treino, eu acho. Que seu pior defeito para sua esposa no casamento? Você já chegou a conversar isso? Sim, é meu mau humor. Mas eu não te vejo mal-humorado. É que quando a gente tá aqui, eu tô com uma grande personalidade também, o meu estado de humor tá muito bom. Só que quando eu tô no meu momento em casa, eu tô regenerando, eu tendo a ficar mais introspectivo. Você demora pra acordar? Demora um pouco pra acordar, eu vou pegando no tranco. O casamento, então, é isso. Uma das coisas que eu ensino é um veículo de desenvolvimento espiritual avançado. Por que muitas pessoas acham que não tem a vocação matrimonial? Porque é difícil pra caramba você ser casado e desenvolver um matrimônio. Casamento é você ceder e conceder, né?
É muito difícil. Sim. E você, por exemplo, o queijo, o outro é a goiabada. Quando você é muito agitado, você geralmente está com uma pessoa que é mais calma. Sim. Né? Um vai dormir e gosta do ar-condicionado mais frio, no 18, o outro gosta mais de calor. Defeitos todos nós temos, mas acho que se complementam na relação. Sim. Isso é o que traz o frescor do novo, do surpreendente, porque a minha esposa, ela toma decisões racional, mais cauteloso, ela é mais emocional, mais impulsiva, mais extrovertida, principalmente no nosso círculo íntimo. Mas assim, ela se entusiasma muito com coisas pessoais que às vezes eu sou mais cauteloso e demoro muito mais pra acreditar e ver aquilo que ela tá falando. Mas hoje eu passei a entender, eu acho que o homem é mais assim mesmo. A mulher... Existe uma tendência masculina também. Por exemplo, eu estou curioso aqui com uma pergunta. Você está desde 18 como teólogo... O que a gente tem que perguntar para quem está ouvindo é qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é casar, entrar no matrimônio, minha recomendação é que não permita intimidade sexual. Mas aí como é que você vai saber? E já pensou se você casa com uma pessoa ali, virgem, e não tem conto, como é que você vai saber se é bom? Porque a química... ela não depende do sexo, a química depende do beijo. Você consegue saber se tem química no beijo, isso aí... que são os feromônios. O sexo é uma educação física, é treino. Você consegue treinar o seu cônjuge a praticar sexo de uma maneira que você gosta. Ou seja, se tiver disposição e treino suficiente, dá pra se chegar a níveis extremamente satisfatórios de sexualidade, mesmo se você for casado virgem e no começo for horrível. Eu acho que sexo no casamento é aquela máxima lá, igual o refrigerante, Coca-Cola, né? Normal, na metade light, no final é zero. Zero. Na verdade, numa relação, a mulher pode ser a provedora na relação em casa ou tem ou pode prejudicar o casamento se ela tiver um salário maior do que o marido. Tende a prejudicar. Talvez não seja... Mas seria o ego isso? Não é o ego, é um código psíquico onde a mulher que ganha mais do que o homem, ela pode sustentar a casa durante um tempo, mas se esse homem ele não se resgata e ele não vira um homem próspero, ela tem uma grande dificuldade em admirá-lo. Ela precisa encontrar uma fonte de admiração. Mas não tem fase. E tem homem também que fala assim, não, deixa, vai trabalhar que eu fico em casa cuidando das crianças. Mas eu acredito que num relacionamento, né, no caso assim, o homem e a mulher, muitas vezes, para ela estar aqui, ele precisa ser o alicerce dela. Sim. Né? E ao contrário, muitas vezes, para ele estar aqui, ela precisa ser a base dele. Sem dúvida. Né? Ou muitas vezes, se é uma família, eu digo que são como elos. Sim. Que está aqui o cabeça, está sustentando os outros demais, e às vezes o ciclo vai mudando. Sim. Por que a mulher é mais fácil de aceitar isso? Então, assim, não, eu aceito que você ganhe mais do que eu. E por que o homem não aceita que a mulher ganhe mais que ele? Porque a gente tem códigos arquetípicos. A análise junguiana, ela traz isso. É um conceito que só existe na análise junguiana, que se chama arquétipos. Os arquétipos. Arquétipos. O que são os arquétipos? São padrões antigos de sucesso. Os padrões antigos de sucesso trazem com a gente certas atitudes, certos comportamentos e certos pensamentos, onde o arquétipo masculino de sucesso é o homem prover e proteger. A mulher é auxiliar e cuidar. Quando o homem provê e protege, ele sente felicidade. Quando a mulher auxilia e cuida, ela sente felicidade. Isso não significa que um homem não pode cuidar ou auxiliar e que uma mulher não pode prover e proteger. Pode, só que esse estado de mudança de papéis gera estresse e desgaste na maioria das vezes. Quando você pega uma mulher que tá provendo e protegendo há 10, 15 anos uma família, o que você não vê é felicidade. É muito difícil, eu nunca vi. Em 15 anos de prática clínica, uma mulher feliz, porque ela fala assim, eu sou a provedora e a protetora da minha família, aí meu marido cuida da casa. Eu nunca vi. Olha, eu tenho algumas amigas que seus maridos não ganham tão bem quanto elas, mas eles aceitam numa boa. E também vai muito do homem aceitar ou não. Sim. E também não adianta ele aceitar e ela passar na cara. Você não vai jogar hoje futebol terça-feira. Não, mas não vai. Porque quem provém aqui em casa sou eu. Terrível. Isso é ruim, né? Terrível. Isso não de abre, qualquer lado. De qualquer lado. Mas assim, não abre mais um espaço pro cara querer fazer algo escondido ou traí-la. Isso não é uma justificativa, mas é uma boa análise explicativa. Onde muitos homens traem porque perderam as admirações das esposas e as amantes facilmente admiram ele. Porque ele tá provendo um jantar, ele tá provendo um galanteio, ele tá provendo uma experiência boa pra ela. Acha aquele homem
muito atraente. Quando a esposa conhece a profundidade dele, não consegue admirá-lo mais, porque acha ele inútil. Porque ele, total sinceridade, você me desculpa ser um tanto quanto assim, curioso ou invasivo, mas quanto o senhor cobra por 1 hora de palestra? Hoje a minha palestra é R$100.000. R$100.000, 1 hora. É 1h30. 1h30. Sim. 1h30. E você está fazendo muitas palestras pelo Brasil. Eu comecei a fazer palestras nesse último ano e a demanda tem aumentado exponencialmente, porque eu recebia muito das demandas dos últimos anos também, mas falava não, porque eu estava focando em outros projetos. Só que como a demanda aumentou drasticamente por causa da audiência, do perfil, comecei a falar assim, eu vou me planejar para começar a fazer. Então a gente já tem várias palestras em negociação e muitas próximas a acontecer. Agora em agosto eu tenho 3 ou 4 palestras já agendadas e viagens também. É uma tendência que isso aumente. E qual a diferença entre seus colegas, que com certeza você viu palestras na mesma área, Sim. da sua palestra? Se é aquela palestra que você fala, você interage com o público, você coloca humor, coloca um pouco de música, já que você é um artista. Sim. O que você faz para se diferenciar, para cobrar R$100.000 em uma palestra? Eu acho que ao gerar o insight, que a pessoa sai da palestra reflexiva que ela tem que mudar alguma coisa. Isso é o que mais vale a pena. Porque eu acho que o entretenimento é muito valioso, a música pode ser uma coisa interessante, ou você fazer uma frase de filosófico, a pessoa sai extremamente incomodada da minha palestra. Eu estou Você ali, mexe com ela para ela acordar. Eu incomodo. O incômodo faz você se movimentar. A grande maioria das pessoas, quando elas me conhecem, e aí elas chegam e falam assim, Lucas, eu sou seu fã, eu aprendo muito com você, mas deixa eu te confidenciar uma coisa. Posso falar a verdade? Posso. A primeira vez que eu vi você falando, eu te odiei. E eu te odiei com todas as minhas forças. Fala assim, não tem problema. Porque isso é normal. Porque quando você tem um compromisso com a verdade, eu falo as coisas que não é pra agradar. Eu falo as coisas que eu descobri como verdade nos meus estudos e na minha vida. Quando eu falo essas verdades, você obrigatoriamente tira as pessoas que estão prontas da zona de conforto e você convida elas a ver o assunto de uma maneira diferente. Isso incomoda demais. A verdade é inconveniente. Sempre vai ser. Doutor, vamos agora para uma dinâmica de emprego, já que isso aqui é uma entrevista de emprego. Sem dúvida. Quero saber se você tem capacidade para ser o CEO aqui da PJ Group. Vamos lá. Essa dinâmica foi enviada pelo meu RH, Recursos Humanos, né? Você deve saber com certeza. Sim. Mas, doutor, antes de fazer qualquer pergunta, eu queria saber se você tem uma sugestão para eu mudar esse nome aqui, de RH. Que nome eu poderia dar aqui pro meu RH? Vidas? People? Pessoas? Não precisa ser termo em inglês, né? Pode ser um termo em português. Pode ser o que você achar, porque eu tô cansado desse nome. Pode ser pessoas. Pessoas. Talentos. Talento tem que ser mais rápido, porque eu não gosto de gente lenta, tem que ter dinâmica. Talento. Talento. Pode ser tá rápido. Dynamic. Eu tenho que pensar. Eu tô todo entrevistado, eu faço essa pergunta. Peço essa sugestão. Mas vamos para a nossa dinâmica. Você e eu estamos participando de um reality chamado Relacionamento às Cegas. Com certeza você pegou aí, né? A nossa inspiração. Ambiguidade. Precisamos encontrar a melhor companheira possível sem que possamos vê-la e só temos nas mãos uma pasta de dentes e um perfume. Qual o nome do reality? Relacionamento às Cegas. Se a pessoa não tiver o sorriso assim tão bonito quanto o meu, o que fazer? Pode procurar um dentista, pode colocar facetas, ou você pode aceitar o sorriso que Deus te deu e ficar satisfeito com isso. Ou se conformar. Se depois de escolher, você perceber que ela tem CC, qual é a melhor forma de dar um toque pra ela? Como é que eu devo chegar? Falar, meu amor... Pode convidar pra tomar um banho junto. Mas assim, às vezes você tá no restaurante, às vezes você tá no trânsito, onde é que você vai achar uma casa de banhos? Quem é essa pessoa? Um pretendente? Pretendente? Ou uma pretendente. Como é que você fala com a pessoa? Através da psicologia. Eu acho que o processo de pretendentes é você fazer uma análise racional se a pessoa é compatível com você ou não. O CC pode vir a ser um assunto a ser abordado depois que o vestibular todo foi feito. Se você descobrir que aquela pessoa é muito compatível com você, se ela tá com CC ou não, isso é um assunto muito pequeno. Mas você tem que falar a verdade. Para ser abordado. Num eventual momento onde a intimidade já foi desenvolvida... Mas é difícil, hein? No começo, não fale. Falar principalmente para
a parceira é difícil. No começo não fale. Tem que falar, nem no mas começo. Hoje, no casamento, eu consigo falar isso pra minha esposa. Ela consegue falar pra mim também. Amor, o que foi? Eu vou ali abastecer o carro, vamos lá que eu vou dar uma ducha no carro, que é grátis, vou dar uma em você também. Como é que se fala? É difícil falar. Às vezes a gente tá até falando uma coisa íntima, eu e minha esposa, a gente fala assim, não, vou dar um beijo agora que eu tô com bafo. Você fala assim, vai lá e escova o dente então. Não adianta, é estômago. Faz uma endoscopia. Endoscopia. Toma um antiácido. O que é que ninguém sabe sobre o homem Lucas Scudler por trás da história de sucesso que vamos saber agora aqui neste podcast? Eu acho. Minha vida íntima, quase ninguém sabe nada. Profissional também pode ser. Profissional, eu acho que um ponto principal, que eu acho que a maior parte da minha audiência, e pessoas também que estão conhecendo o trabalho agora não sabem, é que antes de ser professor, eu sou empresário. Eu sou professor há 15 anos e sou empresário há 20. Então eu me considero muito mais empresário do que professor. Só que as pessoas me conhecem pela personalidade do professor, que está ensinando, do psicanalista. Só que eu sou há menos tempo professor do que eu sou empresário. Então eu sou apaixonado por negócios, até gosto muito de falar sobre negócios. E as pessoas acho que não sabem disso. E é por isso que deixou de atender os pacientes. Exato. E hoje cobra 100 pau numa palestra. Exatamente. Não é por isso? Oferta e demanda. Exatamente. Exato. É o cara inteligente, não pensa só. Porque se ficasse atendendo paciente, não ia ficar rico. Não tem como. Né? E com 42 anos tá rico. E você Filho pra ajuda criar. mais pessoas. Ajuda mais pessoas. Exato. Né? Ajuda mais ou contrata mais. Contrata mais, ajuda mais pessoas também quando você contrata, porque a capacidade de você gerar dinheiro tem a ver com quantidade de pessoas que você toca, quantidade de pessoas que você gera valor. O capitalismo é o melhor sistema, ou menos pior, para gerar valor, porque você recebe o que o mercado te paga, baseado na percepção de valor que o mercado tem de você. Para terminar o nosso bate-papo, Vamos lá. por que você é a pessoa ideal para entrar aqui como CEO no meu lugar, na minha empresa PJ Group? Eu, como já disse, relacionamentos é verdade, respeito e diálogo. Eu sou um cara extremamente verdadeiro, pragmático e sou especialista em relacionamento. Um CEO que não sabe se relacionar, ele não vai conseguir tocar a tua empresa com excelência. Se você quer uma pessoa que vai levar a sua empresa para patamares superiores, você precisa investir numa pessoa que entende de relacionamentos humanos. Você mesmo me perguntou como que deve chamar meu departamento de RH. Essa área é a área que eu tenho especialidade. Não tenho dúvida que eu consigo fazer o trabalho. E se fizer sentido para você, estou disponível para ser CEO. Muito obrigado. E assim vamos terminando mais uma maravilhosa entrevista do Festa da Firma Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua inteligência. E não esqueça de nos seguir no TikTok, Instagram, YouTube e também deixar o seu like com o seu comentário. É muito importante. Vai lá. Não se inscreveu ainda no canal? Festa da Firma Podcast lá no YouTube, em todas as redes sociais, tá bom? Um forte abraço do PJ e até o próximo encontro.